E eu gostaria, nesta manhã, de que você me acompanhasse com a palavra de Deus no Salmo 83, versículo 1. Vamos ler para arrancarmos, primeiramente, este Salmo. Depois nós vamos estar lendo outros versículos da palavra de Deus, obviamente, mas para arrancarmos com aquilo que nós temos preparado para compartilhar com você nesta manhã, eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos o Salmo 83 e o versículo 1. É uma oração. O salmista está fazendo uma oração. Então, os salmos eram orações, os salmos também eram canções, os salmos eram também poesias. E este salmo é um salmo onde o salmista está em uma situação de que Israel está sendo atacado pelos inimigos. Este é o contexto. Israel está sendo atacado pelos inimigos, várias nações estão indo contra Israel, o cerco se está fechando e o salmista então ora desta maneira, ele diz: Deus, não estejais em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra que é a verdade nesta manhã. Nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Necessitamos, ó Deus, da unção do Teu Espírito Santo. Necessitamos, ó Pai, da autoridade do Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, que a Tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Não queremos acrescentar nada à Tua palavra, não queremos tirar nada da Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor tem para falar e que esta palavra possa mudar as nossas vidas nesta manhã. Amém? Quantos querem ser mudados nesta manhã através da palavra de Deus? Você quer que a palavra de Deus mude algo em você nesta manhã? É para isso que você está aqui nesta manhã, para ser mudado pelo poder da palavra? Então, presta atenção naquilo que Deus tem falado. Até ontem, tipo 4 horas da tarde, eu tinha ainda alguma dúvida. Na verdade, tínhamos já como que 3, 4 palavras já preparadas, e havia alguma dúvida no meu coração sobre aquilo que eu deveria trazer para vocês nesta manhã. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é para que eu venha aqui neste local. Então é o que nós temos feito, vir aqui neste local e clamar a Deus aqui. Então, para que Ele nos confirme e nos dê a palavra para a igreja, quando nós estamos aqui intercedendo e clamando pela vida da igreja e por vocês. E foi o que nós fizemos, mas mesmo assim eu estive aqui orando já na quinta, e passei um bom tempo em oração aqui, e ainda tinha muitas dúvidas, mas até ontem, 4 horas da tarde, que eu recebi da parte de Deus a confirmação daquilo que eu gostaria de colocar para vocês nesta manhã. E eu quero falar para você nesta manhã sobre o silêncio de Deus. Quero falar para você nesta manhã, quero que você venha meditar comigo para aqueles momentos na nossa vida aonde parece que Deus se cala completamente e nós buscamos por respostas de Deus, nós queremos, mas sentimos que Deus está calado, que Deus não está falando, que Deus não está respondendo os nossos anseios. Isso é muito mais de que Deus não esteja respondendo às suas perguntas, às suas questões. É de que Deus não esteja dando respostas aos anseios do teu coração. Então, este momento, este tempo que nós passamos aí, quem é de vocês ou qual de nós que nunca clamamos a Deus e que nunca buscamos a Deus com a mais grande sinceridade no nosso coração e que de alguma maneira parece que estamos orando e pedindo a um Deus calado? Porque não vemos nenhuma manifestação da parte dele, não vemos que ele esteja falando alguma coisa. O salmista estava nessa situação. O salmista estava exatamente assim, e ele ainda grita a Deus. Ele fala: não estejais em silêncio, não fique calado. Nós não estamos preparados para lidar com pessoas caladas. Vocês já notaram isso? Quando uma pessoa se cala, você não sabe o que ela está pensando. Eu tenho muita dificuldade
né? Você já conheceu alguém, depois você fala assim, aí gostou daquela pessoa, é muito boa pessoa, mas é muito calado. Já aconteceu com você? Não tem nada mal ser calado, mas a questão da pessoa ser muito calado, como que, de alguma maneira, nós não estamos preparados para lidar com isso. E o silêncio da pessoa, ele não é uma resposta para nós. Então, a pessoa muito calada, você não sabe o que a pessoa está pensando, né? Então, nós, na verdade, não estamos muito preparados para isso. Muito menos estamos preparados para lidar com o silêncio de Deus nas nossas vidas. Muito, muito, muito menos. Outro salmista diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele está dizendo: atenta para mim, Senhor, como que Deus não está respondendo a ele, salmista do Salmo 13, versículo 3. E eu gostaria de convidar você para que você pudesse pensar nesta manhã, ou não sei se algum de vocês, eu imagino, que talvez algum de vocês esteja passando por este tempo, e se você está passando por este tempo, se há um anseio grande no seu coração, que você não está entendendo respostas de Deus, eu quero convidar você para vir comigo, na meditação da palavra de Deus, para que você possa, nesta manhã, entender quando Deus se cala, por que Deus se cala, está realmente Deus calado? Nós vamos falar de tudo isto. Quantos já ouviram aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha? Já ouviu? Certinho, não está? Está certo o ditado? Não? Deus tarda, mas não falha. É um ditado do mundo, né? Completamente errado, né? Porque Deus, ele nem tarda e nem falha. Essa é a grande verdade. Deus não tarda nem falha, porém Deus, às vezes, se cala. E essa é a questão que a gente não está preparado para isso. Porque quando eu e você, nós vamos aos pés do Senhor, quando eu e você clamamos a Deus, nós queremos respostas, e a gente, inclusive, nem está preparado, não só pelo fato de que Deus não se cale, mas a gente não está preparado nem pelo fato de que Deus demore a responder. Nem isto, porque nós queremos respostas rápidas. Eu e você estamos preparados, a igreja quer respostas rápidas. Então, quando nós vamos aos pés do Senhor e clamamos a Deus, é isto que nós queremos, que Deus nos responda de maneira rápida. Fique calado perto de uma pessoa e você vai ver como você está incomodando esta pessoa. Que uma pessoa fique calado, ou que uma pessoa venha a você para compartilhar algo com você, esperando uma resposta sua, um conselho seu, e você fica calado diante desta pessoa, você está em problemas. Um pastor amigo fez uma experiência, e ele me contava dessa experiência, e ele disse que ele se calou com 3 amigos dele. Com 3 amigos, bons amigos, ele se calou. Desses 3 amigos, um virou inimigo dele, porque se calou com esse amigo. Ele somente fez uma experiência para saber até que ponto ia a amizade daqueles amigos para com ele. E ele disse, um deles era amigo de dentro da minha casa. E eu simplesmente me calei para ele. Eu não respondi os seus telefonemas, e eu fiquei calado por muito tempo, e esse amigo começou a falar mal de mim com os outros amigos, falando que eu estava muito orgulhoso, e assim foi. O silêncio incomoda-nos de tal maneira que a gente não sabe lidar com ele, e o silêncio de Deus incomoda muito mais. Como filhos de Deus, nós não estamos preparados para o seu silêncio, mas lembre-se que isto pode acontecer. Vejam, por exemplo, o episódio de Jesus na morte de Lázaro, João 11, quando Jesus demora para ir.
E todos, ou a família, pelo menos de Lázaro, Maria e Marta, digamos, elas esperavam uma resposta rápida do Senhor, e Jesus Cristo, mesmo sabendo da enfermidade de Lázaro, ele espera, e aquela família fica naquele tempo sem resposta. O silêncio de Deus para nós, ele pode durar 1 dia, 2 dias, 3, mas o tempo que seja que ele dure, parece que é muito mais tempo. Entende o que eu estou falando? Se Deus se calar para você durante 1 dia, parece que foram mais dias. Por umas horas, parecem que foram mais horas. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. A minha intenção hoje era chegar aqui e ficar calado perante vocês. Eu ia fazer essa experiência. Né? Ia ficar calado o tempo todo, para começar. Aí eu ia ver a reação de vocês. Falei, não vou fazer isso não. Não quero trazer pânico ao coração dos irmãos. A nossa maneira de lidar com o silêncio, ela é tanto que Marta e Maria, quando receberam a Jesus Cristo, 2 dias depois, elas como que gritaram dizendo a Deus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor não tivesse se calado, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor não tivesse ficado em silêncio, meu irmão não teria morrido. O fato é que nem Maria, nem Marta sabiam que Jesus não tinha ficado calado diante daquela situação. Jesus não tinha ficado calado, porque quando ele soube daquela situação, o próprio Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para glorificar o nome de Deus. E este é um ponto que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Se Deus realmente está calado na sua vida, ou se o silêncio de Deus na sua vida neste momento é para glorificar o nome dele. Lembre-se do profeta Abacuque. Abacuque, quando ele abre o livro, no capítulo 1, no versículo 2, Abacuque está gritando a Deus. E Abacuque está dizendo, até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me responderás? Até quando eu gritarei e o Senhor não me escutarás? Até quando eu gritarei e o Senhor não me salvarás? Quando você lê Abacuque, você vê nos primeiros versículos este Abacuque gritando para um Deus que parece que estava completamente em silêncio e que não dava a ele resposta alguma. Mas quando você chega ao fim do livro de Abacuque, você vai ver que aquela experiência que ele teve com Deus pôde acrescentar muito na vida dele. Se você não acredita que Deus fica em silêncio, olhe para a vida de Jó. Pensem em Jó e vejam bem que a Bíblia diz que ele era um homem que não se achava nada de mal nele. E entre uma situação entre Deus e Satanás, porque a questão de Jó foi uma situação entre Deus e Satanás, então entre uma situação entre Deus e Satanás, Deus completamente se cala na vida de Jó e ele perde tudo sem ter nenhuma resposta. Quando nós estamos passando pelo silêncio de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender como agir e o que fazer. Porque quando não, nós deixamos que outras pessoas venham interferir, foi o que aconteceu com Jó, e quando você lê o livro de Jó, você vê que os amigos de Jó vieram para ele, para darem a ele respostas que Deus não estava dando. Toma muito cuidado com isso. Quando Deus está em silêncio com você, não procure substituir a voz de Deus por nenhuma outra voz. Toma muito cuidado com isto. Muito cuidado com isto. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes no tempo de angústia? Outro salmista grita assim. E eu queria abrir um parênteses para falar com você. Às vezes, o momento que nós mais vemos ou mais sentimos o silêncio de Deus nas nossas vidas é o momento em que estamos passando por um tempo de angústia. A angústia que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos vivendo, né? Muitas vezes a falta de respostas no meu trabalho, muitas vezes a falta da minha ascensão econômica, tudo isso pode me levar a um tempo de angústia.
E é exatamente no tempo de angústia, é onde nós mais esperamos respostas, é exatamente neste tempo de angústia, onde nós mais pensamos que Deus está calado nas nossas vidas. Se você ainda acha que Deus não fica em silêncio, lembre-se do momento mais crucial, e eu coloco como o momento de silêncio mais crucial da história do cristianismo, que foi o momento onde Jesus, cravado na cruz, ele grita para Deus, clamando a Deus por resposta, clamando a Deus por algo, clamando a Deus, e ele grita, e ele diz a Deus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Se o silêncio do Deus Criador, neste momento, foi para com o próprio Filho Salvador, quanto mais pode acontecer na minha vida e na sua vida, na vida da igreja? Por que Deus se cala? Por que Deus fica em silêncio? Eu acho, irmãos, que existem questões das nossas vidas que a gente nunca vai ter resposta completa. Nunca, jamais vamos ter resposta completa. Tem muitas coisas na minha vida cristã, e eu posso te dizer que nós já estamos com 50 anos dentro da igreja, e tem muita coisa nas nossas vidas que nós ainda não sabemos lidar com ela. Tem muita coisa que a gente não aprendeu 100% aquilo, e estou te dizendo, vai continuar assim e não vamos aprender completamente. E é por isso que eu preciso de estar o tempo todo, é por isso que eu preciso de estar o tempo todo em contato com Deus, é por isso que eu tenho que estar o tempo todo em oração, é por isso que eu tenho que estar o tempo todo em comunhão, é por isso que eu tenho que estar o tempo todo lendo a palavra, é por isso que eu tenho que estar o tempo todo exatamente para entender como é que Deus age. Por que é que Deus se cala? A primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: Deus não se cala porque Ele está surdo, tá bom? Porque Deus não é surdo. Deus não se cala porque Ele não está te ouvindo. Presta atenção nisto. Deus sempre te ouve. Deus sempre te ouve e Ele sempre vai te ouvir. Então Deus se está calado não é porque Ele não está te ouvindo. Ok? E tampouco não é porque Ele não está vendo o que você está passando. Tira da sua cabeça que Deus não está vendo, tira da sua mente que Deus não está te ouvindo. Isso não acontece, porque o nosso Deus é um Deus que nos escuta. O segundo ponto importante é o seguinte: está realmente Deus em silêncio? Ou Deus está falando para você e você não está ouvindo a voz de Deus? O que é que está realmente acontecendo? Quando nós estamos neste tempo, nós pensamos, alguns de vocês, ou nós, em algum momento da minha vida, já aconteceu comigo. Você, às vezes, está orando por algo, está clamando a Deus por algo, está pedindo a Deus tanto isto, que você, então, chega a um tempo que parece que Deus está tão calado, e o silêncio de Deus é tão grande para você, que você, então, começa a desistir daquilo. Você começa a pensar em desistência, porque você pensa, para que eu vou orar se Ele está calado? Né? É como você está lidando com pessoa que fala pouco. Não vou falar nada com ele, não, para ele também não falar nada comigo. Né? O silêncio dele te incomoda, então também vou ficar em silêncio com ele nunca fala. Né? Então, quando você está diante de Deus, também pode vir esses pensamentos em você de desistência. Foi o que aconteceu com Saul, e eu convido você para abrir a palavra de Deus comigo em 1 de Samuel, no capítulo 13, no versículo 8. Toma muito cuidado com o silêncio de Deus. Não deixe acontecer com você o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul:
Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor. Não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Veja bem o que fez Saul. Quando ele viu o problema, ele mesmo está dizendo... Quando eu estava naquela situação difícil, você não vinha. O que Saul estava dizendo assim, eu não tinha respostas. Eu estava esperando a resposta de Deus, mas estava demorando muito, e porque Deus estava em silêncio, eu tive que agir por conta própria. Quantos de vocês se identificam com isso? Eu tive que agir à minha maneira. E a maneira de Saul foi uma maneira completamente reprovada por Deus, porque se você continua lendo comigo, o versículo 13 disse, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso custou muito para Saul. E isto pode custar muito também para você. Isso pode custar muito. E quando eu digo custar para você, eu estou dizendo que pode custar para você, porque já aconteceu comigo. E custou muito para mim, custou muito para minha família, agir antes de Deus, porque eu não aguardei o momento da resposta, porque eu pensei que Deus estava calado. E na vida de Saul aconteceu isto. Vemos que Saul antecipou-se a oferecer a Deus sacrifícios no lugar de Samuel. E essa atitude custou para Saul isso aqui, ó, 1 Samuel 28:6. 1 Samuel 28:6 diz assim, ó, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus agora calou-se completamente para sempre na vida de Saul. Por um tempo em que Saul pensou que Deus estava em silêncio e ele agiu completamente contra o propósito de Deus na vida dele, Deus silenciou para sempre na vida de Saul. Veja o caso do povo no deserto, Êxodo 32, versículo 1, a Bíblia diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Vocês conhecem a história. Moisés subiu e foi ao monte para ter aquele tempo com Deus. Agora Moisés começa a demorar. Deixa eu te dizer que se Deus está demorando para te dar uma resposta, a melhor coisa que você tem que fazer é seguir esperando. Se Deus continua demorando, se você acha que Ele está demorando para te dar resposta, a melhor coisa que você precisa e deve fazer é continuar esperando nele, porque se você não esperar nele, em quem você vai esperar? E foi isso que o povo fez. Vejam bem essa atitude. A atitude do povo foi essa. E agora eles pedem um substituto para Deus. Quando Deus está em silêncio, não trate de substituí-lo. Não trate de substituí-lo por ninguém mais e muito menos por você. Não queira ser Deus na sua própria vida. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado, porque isso foi o que o povo fez, e você leu comigo. Olha bem o que o povo disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque o silêncio de Deus tirou completamente a liderança do povo. O silêncio de Deus faz isso conosco. Quando nós estamos vivendo um momento de silêncio de Deus, a gente fica meio que sem chão, a gente fica meio como que eu vou, aonde que eu vou? E o povo assim ficou, e o povo foi um desespero tão grande que eles quiseram substituir Deus. Faça-nos deuses que vão adiante de nós. Não tem problema não, Arão, faz qualquer coisa, faz qualquer imagem. Faz um Deus qualquer, mas que seja um Deus que nos dê respostas.
Eu preciso de uma resposta de Deus. Deus não pode mais ficar em silêncio perante a minha situação. Então eu estou querendo fazer qualquer coisa, mas eu quero ouvir uma palavra que me direcione. Não importa se eu tenho que viajar para escutar um profeta, não importa o que eu tenho que fazer, eu preciso de uma resposta de Deus. Muito cuidado com isto. Muito cuidado com isto. Deus pode estar trabalhando na sua vida como trabalhou na vida de Jó, e nós já o mencionamos aqui. E Jó, ele entendeu muito, a ponto que no capítulo 1, no versículo 21, Jó, ele entende, porque, deixa eu falar para você uma coisa, muitas vezes o silêncio de Deus pode estar se tratando de que Deus está trabalhando na sua maturidade espiritual. E Jó entendeu isso, e Jó fala: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus está em silêncio, sabe o que eu tenho aprendido? A melhor coisa que eu tenho que fazer é também ficar em silêncio. A melhor coisa que eu tenho que fazer também é ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele me dá uma garantia disto. Que se eu ficar em silêncio, o Espírito Santo vai agir por mim. Quando ele diz em Romanos 8, 26, ele diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu entendo isto, eu posso ficar calado, orando a Deus, clamando a Deus. Deve ter um lugar aonde você vai para fazer isto. Deve ter um lugar na sua casa, no seu quarto, no seu closet, não me importa se é no seu banheiro, não me importa, tem que ter um lugar aonde você vai para que você faça isso na presença de Deus. Você tem que ter um lugar aí. Você tem que ter um momento do seu dia onde você reserva esse momento somente para você e Ele, para que você possa entender o que Ele está fazendo e para que você não possa agir antes dele na sua própria vida. Então, se Deus está em silêncio, faça isto e deixe que o Espírito Santo interceda por você. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir falar nada, só o que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. São muitos textos que eu gostaria de ter, nós não temos tempo, mas você fica tranquilo se Deus está em silêncio na sua vida, porque Jeremias 29, 11 promete para você que os planos de Deus para a sua vida são muito melhores do que o seu, e que os pensamentos dele para você são de paz e não de mal, e para dar o fim que você espera. Eu não sei qual o fim que você está esperando, mas a Bíblia está dizendo que ele pode abençoar a você e dar para você o fim que você está esperando. Jeremias 11, versículo 14, a palavra de Deus diz: tu, pois, não ores por este povo. Veja bem Deus falando com Jeremias. Não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Duas coisas importantes aqui. Está Deus falando que jamais vai ouvir o povo? Não. O que é que Deus está falando? Não os ouvirei no tempo em que... Tem um tempo que Deus não vai ouvir o povo. E Deus está falando aqui que Ele não vai ouvir o povo por uma causa específica. Está dizendo por causa do seu mal, se tratava de um pecado. O que é que Deus está querendo ensinar então? Que quando o povo se arrepender deste pecado, Ele então continuará e ouvirá o povo novamente. Abacuque 2, 3, 4, a palavra de Deus nos garante: se tardar, lembra dessa palavra? Se tardar, espera, porque certamente não tardará, se cumprirá. Eu gostaria que você ficasse em pé nesta manhã. Nós já vamos ter um tempo para orar por você. Temos ainda 5 minutos. E este tempo é um tempo onde eu quero convidar a você para meditar nisto.
A pergunta que eu quero fazer para que você vá para a sua casa hoje com este conceito é: qual será, a partir de agora, a sua postura diante do silêncio de Deus? O que é que você vai fazer diante do silêncio de Deus? Diante do silêncio de Deus, o que é que você vai fazer? Deixa eu te dar alguns conselhos. Diante do silêncio de Deus, não deixe de clamar. Diante do silêncio de Deus, não deixe de orar. Diante do silêncio de Deus, não desista. Diante do silêncio de Deus, não deixe de adorar. Diante do silêncio de Deus, não desanime. Diante do silêncio de Deus, não duvide de Deus. Diante do silêncio de Deus, não duvide que você é filho de Deus. Diante do silêncio de Deus, não reclame. Diante do silêncio de Deus, não murmure. Fica em silêncio. Diante do silêncio de Deus, jamais abandone a sua fé. Diante do silêncio de Deus, jamais abandone o seu ministério. Diante do silêncio de Deus. Terminamos com Efésios 3:20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche os teus olhos.